oitavo ano, tudo bem? Vamos continuar a correção dos exercícios, começando hoje da página 18. Número 9. Um acidente com lesão na coluna vertebral pode fazer uma pessoa ficar paraplégica, paralítica nas regiões abaixo da cintura. Explique por que isso acontece. Pessoal, uma lesão na coluna vertebral, ela pode romper os nervos que controlam a musculatura da parte de baixo do ponto lesionado. Então, isso vai fazer com que essa pessoa fique paraplégica. Por quê? Ela não vai sentir os estímulos, não vai ter um nervo para fazer o músculo dela se mover, tá? Ela pode até mandar a mensagem, né, pelo cérebro para a perna. Mexe, perna, mexe, ou seja, o neurônio sensitivo tá indo. Mas o neurônio motor, que é o que faz a ação, tá rompido, se rompeu com a lesão. Tá? Então, por isso que a pessoa fica paraplégica ou tetraplégica, né? Se a lesão for na região do pescoço, né, na coluna aqui no pescoço, a pessoa pode ficar tetraplégica, que aí não vai mexer nada abaixo da lesão, tá? Número 10, indique as afirmativas verdadeiras. A. As meninges envolvem o encéfalo e a medula espinal. Sim, pessoal, as meninges são elas envolvem o cérebro, né, o encéfalo todo e a medula, tá? Uma região ali de proteção. Quando tem uma inflamação na meninge, é a meningite, tá bom? B. O aumento da frequência cardíaca deve-se à ação do sistema nervoso autônomo. Sim. C. O ato de salivar ao ver uma comida é controlada pelo sistema nervoso autônomo. Sim. Pessoal, vocês estão vendo que essas duas são coisas involuntárias? Tá? Então, são controladas pelo sistema nervoso autônomo. D. O ato de chutar uma bola é controlado pelo sistema nervoso autônomo? Não, porque aí a gente que controla, né? Os atos de pensar, falar e memorizar ocorrem no bulbo? Não, é no cérebro, né? F. O sistema nervoso autônomo é subdividido em simpático e parasimpático? Sim. E ambos a gente não tem controle, tanto simpático quanto parasimpático, tá bom? G. O acidente vascular cerebral pode provocar a morte de uma pessoa, de uma parte do cérebro? Sim, é isso que é o AVC, tá? E H. No arco reflexo, o impulso nervoso caminha no sentido neurônio de associação, neurônio motor e neurônio sensitivo? Não, gente, antes de tudo tem que ter o neurônio sensitivo, é o que vai sentir. Depois é o de associação e depois é o motor, é o que vai agir, tá bom? Então, a gente assinalou A, B, C, F, G no exercício número 10. 11. A poliomielite é provocada por um vírus que se instala no sistema nervoso e destrói os neurônios. Explique por que essa doença pode causar a paralisia muscular. A poliomielite pode provocar a paralisia porque ela compromete os nervos que estimulam os músculos estriados esqueléticos, que são os responsáveis pela movimentação voluntária do corpo, tá? Então, se ela destrói os nervos que estimulam os músculos estriados esqueléticos, o músculo estriado esquelético vai ficar comprometido, né? Então, aí a pessoa vai ter dificuldade em se mover, em andar, tá bom? É isso que é a paralisia, né? Pense um pouco mais, página 18. Nos neurônios, há grande número de ramificações no corpo celular e na ponta do axônio. Como são chamadas essas ramificações? Qual é o resultado disso para o funcionamento do sistema nervoso? Bom, então, o sistema nervoso é formado por cerca de 100 bilhões de neurônios, e cada um deles é capaz de receber mensagens de milhares de outros neurônios e passá-las para centenas ou até milhares de outras células nervosas. A grande quantidade de ramificações, que são os dendritos do corpo celular e da ponta do axônio, possibilita um imenso número de conexões entre essas células. Dessa forma, um neurônio pode transmitir a outros milhares de neurônios os estímulos recebidos do ambiente e do interior do próprio corpo, tá? Então, as ramificações são os dendritos. E qual é o resultado disso para o funcionamento do sistema nervoso? É que um neurônio ele pode transmitir a milhares de outros neurônios os estímulos recebidos do ambiente e do corpo, tá? Então, a comunicação, vamos dizer assim, fica muito boa entre os neurônios por causa dessas ramificações, tá bom? Número 2.
Uma pessoa cujos olhos estejam em perfeitas condições pode ainda assim não enxergar. Qual seria a explicação para isso? Pode ter acontecido alguma lesão no cérebro da pessoa, no local onde está a área responsável pelo sentido da visão, tá? Então, o olho dela, mesmo estando em perfeita condição, no cérebro, né, que é codificada a imagem, que chega a imagem, tem uma lesão e vai causar dano, tá? Ou também pode ter havido alguma lesão no nervo óptico, que é o nervo que leva a imagem para ser codificada no cérebro. Então, teve qualquer lesão no nervo óptico ou no cérebro, onde tem o sentido da visão, a pessoa pode não enxergar, tá bom? Página 19, exercício número 3. No frio, os pelos de muitos mamíferos se levantam pela ação de pequenos músculos, aumentando a quantidade de ar quente retido próximo ao corpo. Eles também podem se levantar quando o animal está ameaçado, o que pode assustar ou intimidar o agressor, visto que faz o animal parecer maior. Que parte do sistema nervoso autônomo é responsável pelo eriçamento dos pelos? Eriçamento é quando o pelo ergue, né? É o sistema nervoso simpático, que prepara o animal para enfrentar um perigo. Pessoal, sempre que tem uma situação de perigo, medo, é o sistema nervoso autônomo simpático que entra em ação, tá bom? Então, vai acontecer aceleração dos batimentos cardíacos, se for um animal mamífero, né, de muito pelo, eriçamento dos pelos, vai estimular, os músculos vão ficar em ação, a pupila vai ficar dilatada, tudo para a pessoa ficar mais atenta, tá? Por outro lado, vai acontecer uma pausa, né, vamos dizer assim, no sistema digestório da pessoa, porque ela não pode parar ali a situação para ir no banheiro, né, vamos dizer assim. Vai dar uma parada aí nos outros, né? Vai ficar só o sistema de ação da pessoa funcionando, né? Nesse momentinho ali de medo, situação de perigo, de risco, tá? Número 4, por que dizemos que o impulso nervoso é unidirecional? Porque ele passa sempre no mesmo sentido, que é dendrito, corpo celular, axônio, tá? É sempre assim. De um axônio desse neurônio, ele passa para outro neurônio pelo dendrito, corpo celular, axônio. Depois, dendrito, corpo celular, axônio. E assim vai, senão fica uma bagunça, né? Número 5. Durante uma aula de ciências, um aluno perguntou ao professor qual a diferença entre o impulso nervoso, que nos permite ouvir os sons, e aquele que nos permite enxergar os objetos. O que você responderia a ele? Não tem diferença, gente, no impulso nervoso. O que tem diferença é na área do cérebro que vai codificar cada uma das situações, tá bom? Então, ó, não há diferença. A distinção entre as duas sensações ocorre no cérebro. Então, no cérebro vai ter a região que vai fazer a gente enxergar, a região que vai fazer a gente ouvir os sons, tá? E assim vai. 6. Existem aparelhos como o bafômetro que indicam a concentração de álcool no organismo de uma pessoa que dirige, analisando a quantidade de álcool expelida no ar que sai dos pulmões. Mas, na falta desse aparelho, o policial pode pedir ao motorista que forme um 4, ficando em pé sobre uma perna com a outra dobrada, porque esse procedimento pode ser usado para descobrir se a pessoa está alcoolizada. Esse procedimento, pessoal, pode indicar as dificuldades na coordenação motora, né, que é afetada pelo álcool, né? Então, a pessoa não vai conseguir se equilibrar direito, né? Pode cair. E aí, o policial vai saber se ela tá ou não alcoolizada, né? 7. Analise o gráfico. Então, tem, ó, concentração de álcool no sangue e a probabilidade de ocorrer um acidente. Então, vai aumentando o álcool no sangue, ó, a probabilidade de acontecer um acidente vai aumentando muito, né? Muito mais do que o álcool aí. Qual é a relação entre a probabilidade de acontecer um acidente e a concentração de álcool no sangue do motorista? O risco de acidente, pessoal, que é esse lado aqui, né? Ele aumenta muito com o aumento da concentração de álcool no sangue. A relação é essa, quando um aumenta, o outro aumenta, tá bom? O risco de acidente aumenta com o aumento da concentração de álcool no sangue. B. Com base no que você aprendeu sobre os efeitos do álcool,
no organismo, justifica a informação apresentada no gráfico. O álcool deixa a pessoa mais sonolenta, diminui os reflexos e a coordenação motora, entre outros efeitos no organismo. Por isso, o risco de acidente aumenta com a elevação da concentração de álcool no sangue. Tá bom? Então, ele vai deixar a pessoa mais lenta, com mais sono, o reflexo vai ser menor, né? Então, aí aumenta muito a probabilidade de ter um acidente. Pessoal, continuem aí, façam a página 20 e 21. Próxima aula a gente vai corrigir, tá bom? Qualquer dúvida, vem falar comigo e acabou, marca devolvido lá pra mim, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, até mais.